Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Wallace e serei o professor de vocês de Direito Eleitoral. E neste primeiro encontro eu quero corrigir com vocês todas as questões que já caíram no exame da ordem. Eu já mostrei para vocês, né, em outros vídeos lá do meu canal do YouTube, como que é importante o exame da OAB, seja para quem quer fazer concurso público, seja para quem quer advogar principalmente, né, seja para quem deseja a docência, porque com o exame da OAB você consegue trabalhar assim que você forma. Ainda que você queira ser um juiz, um delegado, um promotor, isso vai levar um tempo. Então a advocacia surge como uma fonte de renda importante aí na carreira de vocês. E a docência é a mesma coisa. Você vai precisar de um mestrado, né, de uma pós. Enquanto isso, surge como opção a advocacia. Você passando no exame da OAB, o que já pode ocorrer a partir do nono período, né, que é especificamente o período desta turma aqui de direito eleitoral, vocês já podem fazer o exame da OAB. E aí, passando, assim que colar em grau, podem pegar a carteira da ordem e exercer a profissão de forma lícita. Então, o exame da OAB ele é de extrema importância. E este encontro, né, da nossa turma, como eu estive ausente no nosso primeiro encontro, estou gravando para vocês a resolução de questões de todos os exames da OAB que já caíram no direito eleitoral. E aí vocês estão pensando, né? Poxa vida, esse negócio vai ser longo então, né? Vamos gastar quantos dias? Nem um pouco, tá, gente? Porque são duas questões por exame e o exame da OAB cobra o direito eleitoral há pouco tempo, desde o ano de 2023, né? Antes não era cobrado o exame da OAB. Até preparei para vocês aqui um slide, o próximo, né, que mostra exatamente isso. Ele está sendo cobrado desde o 38º exame da OAB em 2023, quando o direito eleitoral foi incluído na primeira fase e foi incluído junto com outras duas disciplinas, que são o direito financeiro e o direito previdenciário. Então eram 17 disciplinas e agora, para formar as 80 questões de múltipla escolha, a gente tem o direito eleitoral também, tá? Temos o direito eleitoral também. É importante destacar que não foram acrescentadas questões, continuam 80. Então algumas disciplinas perderam aí algumas questões. Ah, Wallace, eu tenho muita dúvida de como funciona o exame da OAB. Para entender as regras de jogo, né, do exame da OAB, eu vou recomendar um vídeo do meu canal do YouTube que chama Conheça as regras do jogo do exame da OAB. Lá eu explico todas as disciplinas que caem, todas as questões. Eu vou disponibilizar, né, quem é meu aluno de direito eleitoral, eu vou disponibilizar para vocês o link deste vídeo, tá? Mas acha também no meu canal do YouTube. Eu estou falando assim abertamente porque eu ainda não pensei como que eu vou viabilizar a gravação deste vídeo para vocês. Talvez eu coloque no YouTube e disponibilize o link para vocês. Então, vou verificar isso, né, para a gente viabilizar da melhor forma. Então, fica o convite aí para conhecer o meu canal do YouTube e descobrir um pouquinho sobre o universo da OAB. E aqui o meu foco é resolver todas as questões que já caíram no exame da OAB, tá? Então nós vamos corrigir. E para corrigir questão, né? Infelizmente eu tenho que dar uma lida aqui para vocês. Olha só. Então essa caiu em 2023. No ano anterior à realização de eleições para cargos eletivos federais e estaduais, vou pegar um marca-texto aqui, ó. Então, no ano anterior à realização de eleições para cargos eletivos federais e estaduais, os dirigentes dos partidos políticos Alfa e Gama iniciaram tratativas para se aliançarem, tanto nas eleições majoritárias como nas proporcionais. Mas havia dúvida em relação ao modelo a ser utilizado. Após consultarem a legislação de regência, concluíram corretamente que deveriam formar
Pessoal, isso aqui é uma espécie de pegadinha, porque quem acompanha eleições há muito tempo está acostumado com coligações entre os partidos. E as coligações entre os partidos eram permitidas tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais. Porém, hoje isso não é mais possível, tá? Hoje as coligações somente são possíveis para as eleições majoritárias. Não pode mais coligação em eleição proporcional, que seriam as eleições, né, para os vereadores, para os deputados estaduais e para os deputados federais. Então, olha só, concluíram corretamente que deveriam formar coligação, a gente já sabe que está errado, né? Então, se falou coligação, a gente já sabe que está errado, porque falou tanto nas eleições majoritárias quanto nas proporcionais. E nas proporcionais a gente sabe que não é mais possível a coligação. Gestão colegiada somente utilizada nas eleições proporcionais, que deve perdurar até o fim do prazo do mandato eletivo obtivo. Tá só aí para confundir vocês. Ajuntamento partidário, que se extinguirá após a diplomação dos eleitos. Tá aí só para confundir vocês. E a nossa resposta fica sendo a letra D. D de dado, que é justamente o Instituto da Federação. Olha só, então federação, sendo que os partidos devem permanecer filiados por no mínimo 4 anos, contados da data do respectivo ingresso. Os partidos formam uma federação para ser tratados de forma única, né, em bloco, sendo essa representação representando todos os partidos. Isso aqui é uma novidade, né, que nem sempre existiu, então a questão pediu o conhecimento da federação e que vocês lembrassem, né, ou soubessem que não são permitidas mais as coligações no âmbito das eleições proporcionais. Vamos ver se a gente acertou, né? Acertamos, ó, o gabarito fica sendo a letra D de dado, tá? As coligações somente são possíveis para as eleições majoritárias, igual eu mencionei com vocês. Para as federações, aplica-se o artigo 11A. Aqui, ó, o fato de ter esse A do lado mostra que foi um artigo incluído. E olha só o que dispõe esse artigo 11A da Lei 9.504 de 97. 2 ou mais partidos políticos poderão reunir-se em federação, a qual, após sua constituição e respectivo registro perante o TSE, atuará como se fosse uma única agremiação partidária. Aí poderia ter tido dúvida também no prazo. Estava no parágrafo 3º. No parágrafo 3º, há a disposição de que devem permanecer filiados por, no mínimo, 4 anos. Então, uma questão aí que demandava um conhecimento de alterações legislativas da Lei 9.504. Ótimo. Vamos mais uma, então, de 2023. Helena, filiada ao partido político, então tá, Helena filiada ao partido político Beta e candidata ao cargo de governadora do estado Alfa, consultou seu advogado a respeito da composição dos gastos de campanha, mais especificamente se o pagamento de honorários em razão da prestação de serviços advocatícios no curso e em razão da campanha eleitoral teria essa natureza jurídica. A assessoria respondeu corretamente que os referidos honorários... Gente, prova da OAB, toda vez que vocês virem aí alguma coisa relacionada a advogado, né, como honorários advocatícios, ó, liga o alerta, porque tem uma alta chance de ser cobrada, tá? E vamos ver aqui, ó, consultou seu advogado a respeito da composição dos gastos de campanha, tá? Então vai querer saber se o pagamento de honorários em razão de serviços advocatícios na campanha eleitoral entraria na composição dos gastos de campanha. E aí, pessoal, a gente tem um artigo, notadamente o artigo 26, parágrafo 4º,
que ele vai falar, né, que esses gastos serão excluídos do limite de gastos da campanha. Vamos ver se tem alguma alternativa nesse sentido? Vamos lá, então. Estão incluídos no limite de gasto da campanha. Opa, falei que são excluídos, então tá errado. B. São considerados gastos eleitorais e não estão incluídos no limite de gastos da campanha. Aparentemente, a nossa resposta é a letra B, mas vamos ver as outras aqui também. Pela sua essência alimentar, não tem correlação com os gastos eleitorais. Opa, não falei para vocês que até tem artigo, né, tratando do assunto. Então, né, essa já está errada. D. Podem ser considerados gastos eleitorais caso o candidato assim os declare e estão incluídos no limite de gasto de campanha. Não, não estão. Então a nossa resposta aparentemente é a letra B, né? Vamos conferir? Opa, acertamos, né? É a letra B. E eu mencionei para vocês do artigo 26, parágrafo 4º, que olha só o que ele vai dispor para a gente. As despesas com consultoria, assessoria e pagamento de honorários realizadas em decorrência da prestação de serviços advocatícios e de contabilidade no curso das campanhas eleitorais serão consideradas gastos eleitorais, mas serão excluídas do limite de gastos de campanha. Então, né, são consideradas gastos eleitorais, mas são excluídas do limite de gastos de campanha. É razoável, a gente não sabe o tanto que vai precisar da atuação do advogado, né? Se tivesse no limite aí, poderiam se complicar dependendo do candidato. Ótimo, então já resolvemos duas. Vamos para a nossa terceira questão já cobrada de direito eleitoral. Beleza, então. Dando sequência aqui, os partidos políticos alfa, beta e gama decidiram celebrar uma coligação. Coligação você já vai lembrar que é só para a eleição majoritária, né? Majoritária que é aquela que tiver o máximo número de votos, aquele que tiver o maior número de votos vai ganhar. Tem a possibilidade de segundo turno, né? Que é no caso da majoritária absoluta, ou pode ser majoritário simples, né? Majoritário simples a gente aplica para senador e para prefeitos de municípios com eleitores em até no máximo 200 mil. E para os demais cargos, né, prefeituras com mais de 200 mil, governador, presidente, a gente adota o majoritário absoluto, que tem a possibilidade de segundo turno, caso o candidato não alcance a maioria dos votos em primeiro turno. Ok. A maioria que eu falo é mais de 50%. Então tá, os partidos políticos alfa, beta e gama decidiram celebrar uma coligação para a eleição municipal majoritária que se avizinha. Então, até agora tudo certinho, né? Eleição majoritária. Apesar do apoio recebido da maior parte dos correligionários dessas agremiações, alguns tinham dúvidas em relação aos efeitos dessa iniciativa quanto à autonomia de cada partido político durante o processo eleitoral. Mais especificamente, se poderiam atuar isoladamente ou se apenas a coligação poderia fazê-lo. De acordo com a narrativa e a sistemática estabelecida na Lei 9.504 de 97, assinale a afirmativa correta. Então está perguntando, né? No caso de coligação, né? No caso de coligação, os partidos políticos podem atuar de forma isolada, né? Podem atuar de forma isolada? Até podem, mas terão alguns requisitos. Nem sempre. Vamos ver aqui as alternativas. A. Alfa, beta e gama somente podem atuar... Somente podem... Saiu aqui. Deixa eu... Não olha o gabarito. Então, alfa, beta e gama somente podem atuar isoladamente no processo eleitoral para questionar a validade da própria coligação.
isto no período delimitado em lei. Então, o gabarito deu um spoiler aí, né? E é justamente essa a assertiva, que é a redação do artigo 6º, parágrafo 4º da Lei 9.504 de 97. Inclusive, gente, se vocês se atentarem, essa Lei 9.504, né, por pouco número de questões que tem, está sempre presente. Então, é uma lei de leitura obrigatória aí. Já vou até passar, né, para o gabarito aqui, ó. Então, temos o artigo 6º, parágrafo 4º. Olha só o caput. É facultado aos partidos políticos, dentro da mesma circunscrição, celebrar coligações para eleição majoritária. Ótimo, isso a gente já sabe. E aí vem o parágrafo 4º, que é a nossa resposta. O partido político coligado somente possui legitimidade para atuar de forma isolada no processo eleitoral quando questionar a validade da própria coligação durante o período compreendido entre a data da convenção e o termo final do prazo para a impugnação do registro de candidatos. Vamos voltar para ler a assertiva? Alfa, beta e gama somente podem atuar isoladamente no processo eleitoral para questionar a validade da própria coligação, isto no período delimitado em lei. Então, só podem atuar sozinhos para questionar a validade da própria coligação e tem um período delimitado, né? Que no caso seria entre a data da convenção e o termo final do prazo para a impugnação do registro de candidatos. Mais uma questão cobrando a 9.504/97. Só de curiosidade, deixa eu voltar aqui no nosso material. Então, ó, a primeira questão, artigo 6º da 9.504 poderia responder, embora tivesse também aí o 17 da Constituição, mas sobre a federação, o 11A da 9.504. Então, 9.504 caiu. Ó, a outra, 9.504, artigo 26, parágrafo 4º. Ó, 9.504, artigo 6º, parágrafo 4º. Essa aqui eu pulei, né? Enfim. Mas, só para vocês verem aí, ó, que a Lei 9.504 tem sido figurinha repetida no exame da OAB. A Constituição tem que ler de forma bem detalhada e a 9.504 também. Vamos para mais uma questão que caiu em 2023. Ah, Wallace, mas que estranho, né? São 2 questões por OAB, em 2023 já teve isso tudo de questão? Eu brinco que a OAB é melhor que Carnaval, né? Porque Carnaval só tem 1 por ano e a OAB tem 3 vezes por ano. Então, são 6 questões por ano aí de direito eleitoral, daqui para frente. Joana, deputada estadual no estado Alfa, vinha recebendo inúmeras críticas de alguns correligionários do seu partido político. Então, ela já é deputada. Apesar do amplo apoio popular que recebia, para sua surpresa, não foi escolhida na convenção partidária. Para concorrer à reeleição ao cargo de deputado estadual. A esse respeito, assinale a afirmativa correta. Essa aqui é pegadinha monstruosa. Por que é uma pegadinha? Porque, em regra, vocês veem todo mundo que já foi eleito se reelegendo. Porque isso é normal, gente. O partido ele vai escolher quem já foi eleito, porque a chance de reeleger alguém, né, se tiver tudo bem, obviamente, é muito maior do que colocar alguém lá que nunca foi visto. Então, a gente pensa, deve ter um direito adquirido à reeleição. E não é assim, tá? E não é assim. A gente sabe que os partidos políticos terão autonomia para a escolha dos seus candidatos. É claro que isso não pode ser feito de uma forma desarrazoada, com desrespeito da lei. A gente vai ter vão ter atos normativos que vão regulamentar essa questão, mas os partidos políticos terão autonomia. Vamos ver se a gente acha alguma resposta nesse sentido? Então, ó, como Joana busca a reeleição, deve ser considerada candidata nata. Não, a jurisprudência, né, já entende que não há essa
candidatura nata, né? Que só porque é candidato à reeleição que já está garantido. Não é assim. B. A deliberação adotada na convenção partidária é lícita caso tenha sido adotada por maioria absoluta, tá? Isso aí só para confundir vocês, né? Não é maioria absoluta. C. Os partidos políticos têm autonomia para a escolha dos seus candidatos, observados balizamentos legais, certinho. Então essa aqui era uma questão meio pegadinha, né? Meio pegadinha. Aí a gente tinha que tomar cuidado, porque os partidos eles têm autonomia. E D, Joana pode requerer pessoalmente o registro de sua candidatura, ainda que não tenha sido aprovada na convenção partidária. Não, tem que ser aprovado na convenção partidária. E isso aí, né, gera até uma reflexão sobre a responsabilidade dos partidos políticos de quem pode se candidatar. Porque, olha só, né, são eles que escolhem os candidatos. Então isso gera uma reflexão aí para a gente. Então a nossa resposta fica sendo a letra P, de casa, e a gente tem lá a redação do artigo 17, parágrafo 1º, de leitura fundamental, tá? É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios, e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária. Então aqui era importante a gente entender a autonomia. Mas é claro que nós não vamos achar a resposta assim de forma perfeita, porque muitas das coisas aqui a gente tem que extrair da jurisprudência, tá? Tivemos que extrair da jurisprudência. Ok, vamos fazer mais uma aí. Olha só, entrando em 2024, entre os correligionários, correligionários, né? Além de ser um trava-língua aí, a OAB gosta muito, né? Aparecem muitas questões. Entre os correligionários do partido político Alfa estavam 2 dos pré-candidatos considerados favoritos na eleição para governador do estado Beta. Como somente um deles poderia ser escolhido por Alfa para concorrer ao referido cargo eletivo, houve grande interesse dos meios de comunicação social na cobertura das prévias partidárias. Em relação às emissoras de rádio e TV, à luz dos balizamentos legais existentes, assinale a afirmativa correta. Então, quer saber basicamente se pode ter a transmissão ao vivo por emissora de rádio e de TV de prévia partidária, tá? Perguntando se pode ocorrer isso daí. Minha câmera deu uma falhada, vamos tentar corrigir aqui sem travar o vídeo. Será que eu vou conseguir, né? Consegui, troquei a câmera, né? Então um jeito fácil da gente resolver isso daí e continuar sem ter que cortar o vídeo. Beleza. Então, tá querendo saber, né? Tá querendo saber se pode ou não transmissão ao vivo por emissora de rádio e TV de prévia partidária. Aí vocês devem estar pensando, não é difícil demais, Wallace. Muito difícil, né? Vou passar aqui para frente, só para vocês verem o artigo 36A, parágrafo 1º, da Lei 9.504. É vedada a transmissão ao vivo por emissora de rádio e de TV de prévia partidária, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação social. Leitura da lei, tá, gente? Leitura da lei. Olha a letra D aí, ó. As transmissões por emissoras de rádio e TV das prévias partidárias ao vivo são vedadas, tá? São vedadas. Então, a gente tinha que achar
essa resposta aí que estava nos termos do artigo 36A, parágrafo 1º da Lei 9.504 de 97, tá? Então, era uma forma da gente encontrar a resposta. Em função disso, né, como é a leitura da lei do 36A, as demais estão erradas. Vamos mais uma, para a gente fazer uma pausa, né, para o vídeo não ficar tão extenso também. João, candidato ao cargo eletivo de prefeito municipal, logrou ser eleito. No entanto, por ser muito desorganizado, não conseguiu localizar os documentos necessários para a prestação de contas à Justiça Eleitoral. Gente, isso é o terror. Eu já advoguei para políticos. Assim que eu formei. E eu conto a história de né? Teve uma vez que levou todos os recibos, tudo que ele tinha guardado, num saco de lixo. Para vocês terem ideia. Mas tá, bora. No entanto, por ser muito desorganizado, não conseguiu localizar os documentos necessários para a prestação de contas à Justiça Eleitoral, o que resultou na não apresentação dessas contas. Sobre as consequências da omissão de João, assinale a afirmativa correta. Gente, não apresentar as contas impede o quê, né? Impede a diplomação. Impede a diplomação. Olha só, né? Ele não vai ser diplomado e não sendo diplomado, não vai poder tomar posse posteriormente. Ele ganha a eleição, mas não é diplomado. Nossa, é assim, é jogar tudo por água abaixo. E onde que está isso? Uma chance, né? Lei 9.504 de 97, artigo 29, parágrafo 2º. Olha só. A inobservância do prazo para encaminhamento das prestações de contas impede a diplomação dos eleitos enquanto perdurar, ok? Então, com isso, a gente fecha aqui nossa primeira parte para já voltar com a segunda parte e continuar na correção das questões, beleza? Então, agradeço aí a participação de vocês e até daqui a pouquinho.